Juntar riqueza mineral com reserva indígena é uma fórmula explosiva. Esse é um dos conflitos que acontecem atualmente em Rondônia. A região incrustada na Amazônia Legal vive uma nova corrida do ouro. Na segunda série de reportagens sobre o crescimento econômico e os conflitos naquela região do noroeste do país, a repórter Maiana Leocádio e o cinegrafista Allen Dalla Vecchia vão mostrar mais um retrato de um Brasil pouco conhecido. No programa, você também vai ver a história do antigo Rio da Dúvida, que foi motivo de uma expedição reunindo dois grandes personagens, o Marechal Cândido Rondon e o ex-presidente dos Estados Unidos, Ted Roosevelt. Isso mesmo, Roosevelt andou por aqui ao lado de Rondon no início do século passado. Espere só para ver essa história. Matéria de capa já começou, fique com a gente. Com o preço em alta no mercado internacional, uma nova corrida do ouro pode estar em curso na Amazônia. Os números ainda não são conclusivos, mas quem já viu como o metal aparecia facilmente no passado não desiste de continuar a procura. A década de 80 foi um sonho dourado para muitos homens. Um deles é Aldemir. Ele era dono de balsas que garimpavam no rio Mamoré. O movimento era muito grande, era como se fosse uma procissão, né? Ou então um arraial. 24 horas, um movimento, muito ouro. Também morria gente todo dia quase. Todo garimpeiro usava um revólver, né? O cara não podia nem olhar para o outro com a cara feia e acaba. Daquela época, não sobraram riquezas. E tem outros que fez ouro, investiu, e outros que não souberam aproveitar, né? Porque teve muito caso de garimpeiro descer assim, um mergulhador, ir para o rio mergulhar assim, uma hora dessa, voltar no outro dia com 300, 400 gramas de ouro. Só que tinha muito prostíbulo aí, né? O negócio era pavoroso. Mas o cara não tinha medo não, ele comprava um revólver, ia para lá, bebia o resto tudinho, quando era amanhã ele não tinha mais nem uma grama de ouro. Do passado, restaram a foto com os cordões no pescoço e a habilidade em transformar as pedras em joias. São os garimpeiros os clientes de Aldemir, como Otacílio. Aos 54 anos, ele já tirou muito ouro do fundo do rio. Eu não tinha máquina, né? Trabalhava só com os braços. Dava para encontrar umas pedrinhas? Dava. Aqui chegou da barranca com 20 quilos de ouro. A extração do minério já pautou a economia desse vilarejo, perto do município de Nova Mamoré. Depois de tanta exploração e com o aumento da fiscalização, ficou complicado o trabalho dos garimpeiros ilegais. Esse é um dos acampamentos usados pelos garimpeiros durante a busca pelo ouro. E logo ali, a gente pode ver uma embarcação que foi abandonada por eles. Entre a vegetação, descobrimos um cemitério de objetos usados pelos garimpeiros. Perto da estrada, mais peças abandonadas. Nem o rio escapa. Próxima à pequena cachoeira, dá para ver a estrutura de uma balsa. Mas o sonho de encontrar as pedras douradas ainda existe. De barco pelo rio Mamoré, encontramos diversas balsas revirando a terra do fundo do rio atrás das pepitas. É chamada de fofoca quando nós encontramos mais do que uma embarcação de garimpeiros juntas. Nesse caso, nós temos 5. Significa que uma delas já encontrou ouro no local, as outras ficaram sabendo e vieram para tentar garimpar esse ouro juntas. O trabalho nas embarcações não para. Os garimpeiros se revezam em turnos. São 3 horas de trabalho e 3 de descanso durante as 24 horas do dia. Cada um aqui tem uma função. Não pode dormir, não pode acordar, tem que ter aquele controle para vir água e terra. Não pode mandar só água, porque água não tem ouro. Se a água tivesse ouro, eu levava um balde para casa, né? O ouro fica no carpete, no 24 horas nós bate os panos. Bate pano, tira o ouro da caixa, aí azoga, limpa, mistura com mercúrio, né? Uma balsa dessa aqui, ela faz 15, 30 gramas, porque aqui o ourinho tá fraco. Semana passada até que tava pegando ourinho, mas agora ficou fraco. Tá todo mundo atrás aí, ó, andando para um lado e pro outro aí. Dá pro cara tirar umas 60, 70 gramas de ouro por mês numa maquinário desse aqui, né? E aí, em real vai dar quanto, mais ou menos? 6 mil reais, né? Dá pra viver com esse dinheiro. Mas só que é assim, é um mês que você trabalha que tem que valer por 2. Porque lá na rua, se for pra rua, você passa necessidade. Porque você vai passar 6 meses também sem dinheiro. Porque você tem que pensar lá a cheia que vem depois. Porque depois que esse rio encher, você vai viver de quê? Só sabe fazer isso. Uma amostra da nova corrida do ouro é o aumento de garimpos ilegais. Em busca do metal e de pedras preciosas, alguns invadem áreas indígenas. Veja como é a vida dos índios que vivem sobre jazidas de diamantes, produto cobiçado
que é motivo de massacres. A infância na aldeia tem futebol, pé no chão, diversão na beira do rio. Uma vida diferente dos grandes centros urbanos e também com outras referências. Na areia, Tainá constrói uma casa. O que você está fazendo? É uma casa. Uma casa. E como que é essa casa? Uma casa é uma maloca. É uma maloca. E como que é? Então ela é toda assim diferente, né? Diferente. E eu vou colocar a porta. Uma porta. Essas crianças são da etnia Cinta Larga. A tribo vive na terra indígena Roosevelt, de quase 3 milhões de hectares, localizada entre Rondônia e Mato Grosso. Terras valiosas que abrigam cobiçados diamantes. Essa riqueza cobrou seu preço. O povo Cinta Larga somava mais de 5 mil índios. Depois do primeiro contato com o branco, em 1963, eles foram reduzidos a pouco mais de 500. Morreram de doenças como sarampo, malária e durante as brigas com invasores. Em 2004, uma multidão de homens brancos ocupava a região. A relação tensa com os índios provocou um confronto que deixou 29 garimpeiros mortos. Depois da chacina, a região passou a ser vigiada pela Polícia Federal e a FUNAI, que reconhece não ter estrutura para garantir a fiscalização. Porque hoje a gente só chega a ter 7 funcionários que atuam nessa missão. E isso gera uma grande dificuldade para nós em garantir essa fiscalização. Isso não quer dizer que a gente não atua, mas com restrição. O garimpo ilegal na reserva Roosevelt voltou a funcionar. Em agosto deste ano, uma operação da Polícia Federal, IBAMA e FUNAI desativou 3 áreas de exploração e destruiu máquinas usadas na extração do diamante. Uma das áreas era explorada pelos próprios índios. O povo Cinta Larga, né? A liderança aqui presente, o povo Suruí, representado aqui pela liderança. Até hoje, representantes indígenas se reúnem para discutir o problema do garimpo. As lideranças questionam a operação e dizem que precisam de alternativas para garantir a renda das famílias. Para o representante da Coordenação Geral das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, é preciso um novo modelo para a gestão das terras indígenas. O verdadeiro erro e a omissão é do próprio país, é do próprio governo de não levar para esses indígenas uma alternativa de economia, ou seja, de sobrevivência, né, de uma qualidade de vida dentro do seu próprio território. Hoje, nós temos terras indígenas demarcadas, que hoje não é suficiente para demarcar terra, hoje não é suficiente mais. E um novo modelo que a gente tem trabalhado e a gente está se preparando para isso é de sustentabilidade, como fazer gestão desse território. Esse é um dos primeiros bandeiras de luta que a COIAB e o movimento indígena tem feito na Amazônia. A sobrevivência dos índios, ela depende da possibilidade de você ter um território onde o índio possa viver, porque o índio é altamente dependente do território. Quando falta o espaço territorial, o índio ou se extingue ou se adapta. Então, com diamante, com cinta larga, acontece exatamente a mesma coisa. Nossa equipe de reportagem também visitou uma aldeia indígena do povo Paiter Suruí e constatou o cenário deixado pela extração de madeira ilegal, as consequências do contato com o homem branco e o futuro que esses índios tentam construir. No caminho para a reserva da etnia Paiter Suruí, nada de mata fechada. No lugar da floresta, fazendas, pasto de gados, criação de búfalos. Para chegar até a aldeia, atravessamos 5 propriedades particulares. Quando finalmente entramos na área indígena, encontramos a devastação deixada pelos madeireiros. Estamos no meio da floresta amazônica, numa área de reserva indígena da etnia Paiter Suruí. E nesse espaço a gente encontra o trabalho dos madeireiros, né? Eles já devastaram toda essa região. Aqui a gente pode ver que a árvore foi cortada. Ali uma outra.
A reserva se estende por quase 300 mil hectares na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. O povo suruí está espalhado em 25 aldeias com mais de 1.300 índios. Nesta, moram 80 pessoas. O chefe lembra das doenças e hábitos trazidos pelo contato com o homem branco. Veio uma epidemia de sarampo, tuberculose e mais outras doenças que a gente nem conhecia. As crianças são muito chegadas no bala, refrigerante, doce. Então, dali você já vê que as crianças não tá comendo coisa muito saudável, né? Se a alimentação mudou, o estudo também passou a ser importante para os mais jovens. Morar longe da cidade não foi um empecilho para Luiz frequentar a sala de aula. A escola era distante, a 2 horas da casa dele. Durante anos, ele fez o trajeto a pé, às vezes com fome. Mesmo com as dificuldades, entrou na universidade. Tinha outros cursos lá, psicologia, ciências contábeis, administração, pedagogia. Falei, não, vou escolher psicologia, porque eu gostava muito da área de saúde. Mas o sonho de terminar a faculdade foi interrompido. Mesmo com a bolsa de estudo, Luiz não conseguia se manter na cidade. Encontrar emprego era difícil. Nós somos brasileiros, e por que o branco não dá oportunidade para a gente? E só fica criticando a gente de vagabundo, essas coisas, como diz, que eu vejo muito, de discriminar a gente, que a gente é um bicho do mato. Porque se a gente não tem oportunidade, a gente nunca vai chegar. A vida de muitos personagens da região daria um livro ou até um roteiro de cinema. Um deles é o índio Almir Suruí, que usa a tecnologia para proteger a floresta e inspirar novas gerações indígenas. É nessa associação, no distrito de Riozinho, próximo ao município de Cacoal, a 500 quilômetros da capital Porto Velho, que Almir Suruí passa a maior parte do dia trabalhando atrás do computador. Na porta da sede da entidade, homens da Força Nacional chamam a atenção. Eles são responsáveis pela segurança do chefe maior do Suruí. Estou sendo ameaçado de morte. Eu estou achando que eu estou defendendo o futuro do nosso povo, futuro do Brasil. Almir teve o primeiro contato com o homem branco aos 12 anos de idade. Com 17, virou líder da tribo Paiter Suruí. Ele aprendeu português e cursou 2 faculdades, de biologia e de gestão ambiental. O aluno aplicado foi além. Elaborou um projeto para a venda de créditos de carbono por meio de recompensa financeira pela preservação da floresta. E ainda obteve as certificações necessárias para começar as negociações. Abrir as aldeias para o turismo também é outro caminho defendido por Almir. Próximos anos, quando a gente criar pousada dentro do território Suruí, né, podemos receber os nossos visitantes que vamos pagar para fazer essa visita e trazer esse retorno econômico para o Suruí, né, que vai continuar mantendo a floresta em pé, que vai valorizando sua cultura, e isso traz economia, né, não só para a região, não só para o Brasil, mas até, por exemplo, até fora do Brasil. Na reunião com os índios, o chefe da tribo não larga o notebook e o celular. O Twitter é outra janela para o mundo. Ele descobriu que a tecnologia pode ser uma aliada na preservação do povo e da terra dele. Convidado para dar palestras em vários países, em uma das viagens teve uma atitude corajosa. Em 2007, eu estava nos Estados Unidos e lá passei na frente do Google, então eu falei, eu vou falar com eles, né? E meu amigo que estava comigo, que estava traduzindo, ele falou assim, não, eles não atendem um indígena ambientalista, né? Eles são totalmente visão empresarial, esses caras são só econômicos. Eu falei, mas no futuro a gente vai ter que discutir, né? Tanto parte tecnológico, econômico, tem que discutir no futuro da questão ambiental. Então, eu não gosto de esperar. Fui lá e fazer a apresentação para eles. De 3 a 4 horas ficamos lá conversando, né? E
E assim a gente construiu, né? Então, nós temos parceria com o Google para capacitar os nossos jovens sobre o uso da ferramenta do Google. A equipe do Google aceitou a parceria. Hoje, pelo site da gigante da tecnologia, se avista a imensa mancha verde da reserva e informações culturais da etnia Paeter Suruí. Navegando, é possível passear pelas aldeias. A ilustração em 3D é feita pelos próprios índios. Na frente do computador, o filho de Almir, que cursa engenharia ambiental, nos mostra o trabalho que desenvolve na internet. Eu trabalho, faço modelo em 3D da minha terra. Eu ajudo meu povo, né? Agora, cada dia mais estou aprendendo mais para ajudar eles. O jovem também aprendeu sobre a influência da internet e usa as redes sociais a favor da tribo. Eu posso divulgar para os meus amigos na internet, para eles poderem ajudar também a divulgar isso e a combater isso. A distância entre a aldeia e a cidade e a falta de profissionais que queiram trabalhar nas reservas são apenas alguns dos desafios para garantir a saúde indígena. Aldeia Roosevelt. É pelo rádio que se faz a comunicação com os índios que vivem isolados, sem qualquer serviço de telefonia disponível. Da Casa de Saúde do Índio, localizado no município de Cacoal, Clodoaldo faz contato com cada aldeia para saber se está tudo bem. A Secretaria Especial de Saúde Indígena da região atende 2.600 pessoas em 52 aldeias de 6 etnias diferentes. Para isso, tem 3 equipes. Uma completa, com enfermeiro, dentista e médico, as outras 2 não têm médico. Segundo a coordenadora, falta interesse nas vagas oferecidas. Não é muito fácil de que você encontre um médico que tenha... Diga, vou me dedicar só ao atendimento na aldeia. Geralmente ele tem mais de um emprego, então ele, mesmo com o salário que ficou muito bom, que antes era 5.500, era difícil de contratar, agora é R$14.000. Mesmo assim a gente ainda não consegue contratar. A secretaria também capacita índios para atuar como agentes comunitários. Na aldeia Suruí, Luiz foi orientado para identificar problemas de saúde. Hoje em dia eu tenho alguns medicamentos aqui em casa. Eu pego com a Funasa e guardo no armário. E tipo de febre, dor de cabeça, gripe. Eu tenho remédio básico para atender aqui. Aquele sistema de rádio que mostramos antes, aqui não funciona. A gente tem que ir daqui, sair daqui e caçar onde os vizinhos podem dar telefone para a gente comunicar casar. Ou se não tem crédito lá, fica mais difícil ainda para a gente se comunicar. Então, com isso, demora muito, a viatura vem buscar o paciente até aqui na cidade, até aqui na aldeia. Entre o Cinta Larga, quem cuida da saúde veio de fora. Classione trabalha e mora na aldeia e não se arrepende. A vida aqui não é monótona, é uma vida assim bem corrida até, né? Porque a gente cuida das pessoas, faz visita, procura sempre orientar o bem-estar, o melhor para eles também, né? E eles são bem amigáveis, são pessoas assim muito queridas. Em instantes, a incrível aventura de um ex-presidente dos Estados Unidos no coração da Amazônia, no início do século passado. E mais, como uma expedição liderada por Rondon conseguiu traçar o curso de um rio até então desconhecido. A gente volta já. Sempre lembrado como um dos nomes mais importantes da história brasileira, Cândido Mariano da Silva Rondon tinha sangue indígena. Seus bisavós vinham de tribos como os Bororó, Terena e Guará. Nascido em Mimoso, no Mato Grosso, Rondon foi criado pelos avós e levado, ainda menino, para o Rio de Janeiro. Formou-se na escola militar e, em seguida, foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Daí em diante, ao longo de décadas, liderou a implantação de milhares de quilômetros de linhas telegráficas, na época, fundamentais para a integração do território brasileiro.
Ao mesmo tempo em que levava a comunicação a pontos distantes do país, mapeava territórios e rios e exercia a vocação de sertanista, contribuindo para a pacificação de inúmeras tribos indígenas. Com seu trabalho reconhecido no Brasil e no exterior, Rondon chegou ao posto de Marechal do Exército Brasileiro em 1955. 3 anos depois, morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos. O estado de Rondônia, por ter sido erguido no meio da floresta amazônica, tem muitas histórias de aventuras. Uma delas envolve o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Em 1913, depois de 2 mandatos como presidente e da frustrada tentativa de se reeleger novamente, Roosevelt decidiu participar de uma expedição na Amazônia. Ele não fazia a menor ideia dos perigos que o esperavam. Veterano de caçadas na África, Roosevelt não queria ir a algum lugar onde outros exploradores já tivessem percorrido. Em dezembro de 1913, ele se juntou a um grupo de pesquisadores e aventureiros e rumou para o Brasil. Na chegada, entre outros registros, o grupo deixou esta rara imagem do Rio de Janeiro, naquele início do século passado. Quando soube que o então coronel Cândido Rondon havia descoberto a nascente de um rio que ninguém sabia onde desembocava e que por isso mesmo se chamava Rio da Dúvida, Roosevelt decidiu se juntar ao militar brasileiro para desvendar o mistério. Os mapas da época registravam os rios Ji-Paraná, Tapajós, Madeira, Purus e Amazonas. O Rio da Dúvida tinha apenas uma indicação da nascente. Com a ajuda do governo brasileiro, Roosevelt e Rondon marcaram um encontro no Mato Grosso, de onde partiria a expedição. Na época, Rondon já era conhecido pelo trabalho de levar as linhas telegráficas aos pontos mais distantes do país. Para chegar ao destino inicial, o grupo de Roosevelt subiu o Rio Paraguai a bordo de uma barcaça superlotada. No caminho, o ex-presidente exercitou várias vezes seu espírito de caçador, matou onças e exibiu orgulhosamente a pele. A expedição incluía alguns pesquisadores interessados em botânica que se encantaram com as orquídeas encontradas pelo caminho. As dezenas de cachoeiras eram obstáculos intransponíveis, forçando a equipe a contornar a pé, o que iria retardar a viagem até um limite de extremo perigo. Com a experiência de Rondon, os primeiros encontros com os índios não resultaram em situações de perigo. Finalmente, a equipe chega à cabeceira do Rio da Dúvida, alvo da expedição, com águas calmas na cabeceira, mas cada vez mais traiçoeiras. Fevereiro era o auge da estação das chuvas, que engrossava a correnteza. As águas arrastaram para a morte 2 canoeiros. Roosevelt se feriu na perna ao tentar segurar um dos barcos e contraiu uma infecção que quase o levou à morte. O filho dele, Kermit, além de escapar por pouco de morrer afogado, sofreu com os ataques de malária que provocavam febre alta. Roosevelt, com uma infecção na perna e com dificuldades para caminhar, chegou a pedir ao grupo que o abandonasse lá para morrer. Mas Rondon não concordou. O médico da expedição o submeteu a uma cirurgia sem anestesia e ele escapou por pouco de uma necrose. A salvação aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando eles encontraram um grupo de seringueiros. Foi aí que descobriram onde desembocava aquele rio. Então, foi possível traçar o curso do Rio da Dúvida, batizado por Rondon como Rio Roosevelt. O curso se assemelha a um anzol e trata-se de um afluente do Rio Madeira e não do Amazonas, como se pensava. Com a ajuda dos seringueiros, eles desceram o Madeira, entraram no Amazonas e chegaram a Manaus no dia 30 de abril. Ainda sentindo o ferimento na perna, Roosevelt embarcou num vapor rumo a Nova York, onde iria chegar em maio de 1914. Daqui a pouco voltamos à aldeia Roosevelt para ver como é a educação por lá. Não saia daí.
voltamos à aldeia Roosevelt. Enquanto os índios mais velhos discutem a exploração do diamante, os mais novos tentam se preparar para um futuro que certamente dependerá de escolhas deles. 2. Na sala de aula, 2 idiomas convivem. A professora adapta o conteúdo ao estágio do aluno, uns no ensino básico, outros no fundamental. Se educar não é tarefa fácil em lugar algum, na aldeia os desafios são ainda maiores. A professora conhece bem as dificuldades que os alunos dela têm que vencer. Na hora de leitura, na questão de fazer uma tarefa, eles têm algumas dificuldades, porque os pais mesmos, eles não têm aquele conhecimento igual na cidade, então se torna mais complicado. E outra relação um pouco é a língua, na questão da primeira série, que eles falam mais a língua e muitas vezes têm dificuldade de entender o que a gente fala no português. Os estudantes mostram que sabem muito bem o que é mais importante para aprender. Língua materna. Língua materna. Por quê? Porque é mais importante para nós. A aldeia fica a 2 horas da cidade. Como o acesso até aqui é complicado pela estrada, há muitos profissionais que moram nesse lugar. Um caso é a professora Célia. Ela trabalha na escola e mora aqui do lado. No mesmo cômodo, a cama e a geladeira. Pouco espaço e poucas horas de descanso. Praticamente você trabalha muito mais, né? Porque se daí você já está na escola, você mora aqui, aí quando precisa da sua ajuda, você já tem que estar lá à disposição em poder ajudar. Essa a gente não tem sábado, nem domingo, nem nada. Incômodo? Talvez algum, mas nada que tire a determinação da professora. A experiência para mim está sendo maravilhosa. Vai enriquecer tanto para mim na minha área profissional e outra que eu estou conhecendo uma cultura assim que eu não imaginaria que tinha tanta possibilidade e capacidade igual eu estou vendo agora na cultura indígena. Novas fronteiras agrícolas, avanço da pecuária, reservas indígenas, mineração e, acima de tudo, personagens de um Brasil pouco conhecido no noroeste do país. Com o apoio da KTV de Rondônia, a TV Cultura espera ter transmitido um retrato desse estado que, além das inúmeras histórias que guarda e apesar de desempenhar um importante papel no crescimento econômico do país, ainda é um desafio quando o assunto é sustentabilidade e a sobrevivência das populações indígenas. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.